Administrativo na Prática, série Fica a Dica, eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? A dica de hoje é a número 63, ainda dentro da qualificação econômico-financeira. Tem bastante coisa pra gente prestar atenção, né? Aquele pulo do gato que vai fazer o diferencial, principalmente na hora do pregoeiro ou de você, fornecedor, né? Se preparar para a habilitação na licitação. Vamos lá. Relação de compromissos assumidos pela licitante. Sabe quando pedir? Sabe do que se trata? Sabem bem? Tem certeza? Já viram aí algum pedido? Sabe quais são os requisitos legais? Vamos ver agora. Bom, a relação de compromisso está prevista no artigo 31, parágrafo 4 da Lei 866 e no artigo 69, parágrafo 3º da 14.133, tá? Vamos dar uma lida aqui na literalidade da norma. Bom, relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em, preste atenção, diminuição da capacidade operativa ou absorção da disponibilidade financeira calculada em função do patrimônio líquido atualizado e da capacidade de rotação, tá, da licitante. Na Lei 14.103, teve um pouquinho de mudança na redação, né? Exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importe em diminuição da capacidade econômico-financeira, já não fala da capacidade operativa, e destaca o quê? Excluídas parcelas já executadas de contratos firmados, ou seja, está dando um destaque para uma forma de atualizar, para não considerar, por exemplo, alguns contratos inteiros se já executou metade daquilo ali, né? Só o que ainda for executado dali para frente, os compromissos dali para frente. Vamos entender melhor. Primeira coisa, só cabe exigir relação de compromissos se o edital da administração pública pediu prova de um determinado percentual do patrimônio líquido mínimo ou de capital social, tá? Um percentual é do valor estimado do contrato. Eu tenho que ter um patrimônio líquido ou capital social equivalente a até 10% do valor estimado do contrato, é o que está previsto nas duas legislações. O objetivo da relação de compromisso é verificar se os dados contábeis não serão prejudicados por compromissos supervenientes, ou seja, compromissos que vão surgir após o fechamento daqueles dados contábeis que foram exigidos ali para verificação no edital. Exemplo de fato superveniente: dívidas a saldar, destinar recursos para outras obrigações e etc, tá? Coisas novas. O que pode acontecer? Que, eventualmente, esse compromisso não esteja listado no balanço patrimonial, tá? De modo que o patrimônio líquido apresentado não vai refletir a real disponibilidade de recursos da empresa, da sociedade empresária, tá? Então, essa é a preocupação do pedido da relação de compromissos. E destaca-se que todos os compromissos que afetem o patrimônio líquido, eles devem estar previstos no balanço social. Então, se tiver algum compromisso que afeta o patrimônio líquido que não está listado no balanço patrimonial, fica de olho, porque já é uma peça que tem uma suspeita sobre a lisura da sua elaboração, tá? Então, o que vai na relação de compromissos? Apenas os eventos ocorridos após a apuração do balanço patrimonial, tá? Se aparecer algum compromisso assumido que afeta o patrimônio líquido, que não estava listado lá no balanço patrimonial, quando ele foi fechado antes, tá? Isso aí já é uma suspeita de má-fé, tá? Um erro grosseiro por parte do técnico contábil. Tudo que afeta deve estar ali listado. Essa relação se refere a compromissos posteriores ao fechamento do balanço patrimonial, que normalmente é no final do ano, né, do exercício social, em 31 de dezembro, tá ok? Bom, inclusive, nessa alteração dessa relação de compromisso, a empresa ela pode ter assumido obrigações, mas pode também ocorrer
da ampliação da disponibilidade dos recursos nesse meio tempo. Logo, toda vez que o pregoeiro for avaliar a relação de compromisso, agora o agente de contratação, dependendo da modalidade, que ele identificar inconsistências, senhores, não deixe de oportunizar a licitante o contraditório e a ampla defesa, para que ela evidencie que se ela ainda consegue atender o edital. Como eu disse, pode ter assumido alguns compromissos que vão comprometer a capacidade econômico-financeira, mas também pode ocorrer o aumento da disponibilidade dos recursos, e aí ela vai conseguir manter essa equação, essa razão de ter um capital social, um patrimônio líquido de até 10% do valor estimado da contratação, tá? Nesse sentido, destaca a parte final do artigo 31, parágrafo 4º da Lei 866, né? Em função do patrimônio líquido atualizado. Essa partezinha, ela foi suprimida na 14.133, mas aquela parte sobre considerar o que já foi executado e o que não foi, mantém a lógica legal, tá? Bom, e agora eu trago para os senhores mais um destaque importante nesse tema. Se o objeto da licitação for um serviço continuado com dedicação exclusiva de mão de obra, na União, os senhores precisam observar a IN 5 de 2017, tá? E lá ela tem uma previsão específica para a União. Eu trago isso aqui não só por causa dos órgãos federais, como pelo fato de que a União ela é referência. Muitos estados eles acabam copiando as práticas da União como melhores práticas, os municípios, né? Às vezes eles fazem legislações que copiam a legislação na integralidade, ou simplesmente passam a adotar como referências, citando inclusive no edital, tá? Então nós temos uma norma específica para serviço continuado com mão de obra. E lá no item 11.1, tá? Sobre a habilitação econômico-financeira desse tipo de objeto, está lá na letra C, prevista a comprovação do patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação. Pede balanço patrimonial, demonstrações contábeis do último exercício, lembrando que essa IN se refere à Lei 866. Os novos editais, com a 14.133, já vão poder considerar aí os 2 últimos exercícios sociais, tá? Bom, mas esse não é o foco aqui. Na letra D, tá lá, declaração do licitante acompanhada da relação de compromissos assumidos e vem uma metodologia para fazer essa avaliação em caso de serviço continuado com mão de obra, tá? 1/12 dos contratos firmados com a administração pública ou iniciativa privada vigentes na data da apresentação da proposta não pode ser superior ao patrimônio líquido da licitante, a 100% desse patrimônio líquido da licitante, tá? E aí no D.1 pede a apresentação da declaração do anexo, acompanhada da demonstração de resultado do exercício, tá? Da DRE. E no D.2, ele traz o critério matemático, que é você avaliar a diferença entre a declaração das relações assumidas de compromisso com a receita bruta discriminada lá na DRE, no resultado do exercício financeiro, e medidas caso haja uma diferença superior a 10%. Então, vamos pegar esse texto aqui e desmembrar para deixar ele mais didático. Anota aí, tá? Então, vamos lá. Nós estamos falando da habilitação econômico-financeira, estamos falando de serviços continuados com mão de obra exclusiva, ou seja, você tem postos de trabalho, um efetivo grande, obrigações e encargos trabalhistas para serem quitados. Tá aí o risco desse contrato, tá? E nós já vimos aqui, nas dicas anteriores, que as contratadas elas não podem simplesmente, por exemplo, em caso de inadimplemento, suspender a execução. Existe sempre um lapso temporal que ela deve suportar, deve ter capacidade financeira para suportar a execução desse contrato, tá? 90 dias na Lei 866, 14.133, ela altera esse prazo. Volta lá e assiste a dica sobre exceção do contrato não cumprido, tá? Bom, e aí, essa relação de compromissos num contrato de serviço continuado com mão de obra, ela serve para verificar justamente isso. Ela é uma boa prática para qualquer ente. Tá? E a comprovação do patrimônio líquido de 10% do valor estimado da contratação
se dá através do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis lá do último exercício, na 866, na 14.133, dos 2 últimos exercícios. Mas, diante desse pedido, surge, em complementação, a relação com os compromissos assumidos, ou seja, todos aqueles compromissos após o fechamento do balanço patrimonial, para verificar a atualidade dessa documentação, dessa boa saúde, dos índices contábeis, tá? Se do fechamento do exercício até a hora que realiza a licitação no exercício social seguinte, se esse percentual ele consegue se manter e se mantém a saúde financeira da licitante, tá? E aí a IN5 traz esses critérios específicos para esse caso, que exige um volume de recursos a ser sustentado considerável. A licitante deve apresentar uma declaração de que, conforme o modelo lá previsto, de que 1/12 de todos os contratos firmados por ela, seja com o setor público ou com o setor privado, vigente na hora da proposta, somando isso tudo, 1/12, ou seja, divide por 12, um mesinho, né? Uma parte daquilo ali. Não pode ser maior do que 100% do patrimônio líquido dessa licitante. Ou seja, um mês de contrato não pode equivaler a todos os recursos que ela tem disponíveis ali. Patrimônio líquido, tá? Não é capital social. Essa é a conta. 1/12 dos contratos, públicos ou privados, tem que ser menor ou igual ao patrimônio líquido, tá? É o que está previsto aí na 14.133 também. Descontando todas as parcelas que já foram executadas. Então, cuidado para não pegar o valor total dos contratos, só que você já executou 3 meses, por exemplo. Nós estamos em junho. Eu assinei um contrato depois do fechamento do exercício financeiro em fevereiro. Já iniciou fevereiro, março, abril, maio, junho. Eu tenho 5 meses de contrato, vem uma licitação. Então, dos compromissos assumidos após o fechamento em 31 de dezembro, esses 5 meses, tá? A 14.133 lembra que eles devem ser descontados desse volume de consumo aí, dos compromissos em relação ao patrimônio líquido, entendeu? Cuidado para não considerar o valor total do contrato, que inicialmente é um contrato, por exemplo, de 12 parcelas. Tá? Ou seja, só vão ser considerados, sendo 12 parcelas, tira 5, apenas 7 meses de execução contratual, tá? E aí vem, em complementação a isso, a demonstração do resultado de exercício relativo ao último exercício social. E a conta que vai ser feita para verificar, tá, se a relação de compromissos impacta, tá, nessa disponibilidade de patrimônio líquido, é a que está prevista lá no finalzinho do 11.1, tá, no D.2. Se a diferença entre a declaração e a receita bruta discriminada na DRE for superior a 10%. Se isso acontecer, para mais ou para menos, a licitante tem que apresentar justificativa. Então, o pregoeiro, o agente de contratação, vai chamar a licitante e falar, olha, a diferença aqui está maior do que 10%. Justifique que você ainda possui capacidade econômico-financeira. Entrou reserva, tem recursos entrando, isso aqui já foi executado e ela vai entrar para fazer a defesa, exercer o direito ao contraditório e a ampla defesa. O ideal, senhores, é que a diferença entre a declaração e essa receita bruta que consta lá, na demonstração do resultado de exercício, ela seja quase 0, 1%, muito pouco, tá? Ou seja, há pouca variação em relação à receita bruta e aos compromissos assumidos após. Por isso, esse limite de 10% para chamar para justificativa, tá ok? Bom, eu não sei se vocês sabiam dessa, mas agora fica reforçado para ficar de olho, tá? E mesmo não sendo um ente federal, vale a pena, como estado e município, adotar essa boa prática consolidada, e essa prática ela é reconhecida em vários julgados administrativos do Tribunal de Contas da União, que vem sendo seguido pelas Cortes de Contas estaduais e municipais, onde existirem, tá? Eu sou a professora Ana Mendes, e essa foi a nossa dica
tá? Não deixe de seguir a nossa rede social no Instagram, @prof.anamendsoficial. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho para saber toda vez que for liberada uma nova aula e divulgue esse canal que está liberando conteúdo prático para ajudar no trabalho rotineiro do dia a dia dos servidores públicos, para esclarecer os fornecedores, todos os interessados nas licitações públicas, porque, gente, é através do orçamento que o Estado também ajuda a desenvolver a economia, né? São contratações públicas que têm um volume grande e consomem uma parcela considerável do orçamento. É importante que a sociedade entenda e participe de forma responsável. Eu sou a professora Ana Mendes, estou aqui para ensinar aos senhores aquilo que os livros de direito não esclarecem. Fica a dica. Obrigada pela audiência e até a próxima.